versículo 7, então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas um fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Quando Deus estava formando tudo, ele ordenava, tudo surgia. Mas com o homem não. Com o homem foi tudo diferente. Com o homem, Deus pegou do pó da terra, Deus moldou, Deus modelou o homem, mostrando o cuidado, o carinho, a atenção. Nessa ocasião, Deus já tinha formado tudo que já existia, que existe. Mas chegou o momento do ápice da criação de Deus. O momento mais sublime da criação de Deus. O homem, a principal criação de Deus. E nessa criação, Deus agiu totalmente diferente. Ele pegou do pó da terra e formou, e moldou o homem para que todos os detalhes fossem perfeitos. Para que o homem saísse perfeitamente como ele queria. Que nenhum detalhe fugisse. Mas com as suas próprias mãos, Deus formou e Deus moldou cada detalhe meu e cada detalhe seu. E quando o molde já estava perfeito, tinha chegado no estado perfeito, como Deus queria que ficasse, Deus então soprou nas narinas o fôlego de vida. E o homem passou a ser alma vivente. Uma criação que se difere de todas as outras. A principal criação de Deus. Eu e você. Mas Deus dá mais detalhes sobre essa criação. Não foi só o cuidado, o amor, o carinho, a atenção que Deus se dedicou na formação do homem. O homem tem um componente, o homem tem conteúdo todo diferente de tudo que existe. Volte no risco da Bíblia, no capítulo 1, versículo 26 e 27. Olha como Deus dá detalhes da criação do homem, da formação do homem. Capítulo 1, versículo 26 e 27. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra, e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem, à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Deus nos fez. E nos fez com uma característica toda diferente. O homem, a principal, a especial criação de Deus, tem em si a própria imagem e semelhança do próprio Deus. Nenhuma outra criatura, nenhum outro ser tem essa característica, capaz de refletir a imagem do próprio Deus. E tem semelhanças ao próprio Deus, semelhanças ao grande Criador, ao Todo-Poderoso. E nós podemos ver e notar a evidência dessas semelhanças. Homem, um ser criativo, um ser inteligente, um ser capaz de pensar, um ser capaz de tomar decisões, de formar, de criar, se difere de todos os outros seres. Um ser, sem sombra de dúvida, supremo, muito maior, muito mais complexo, muito mais inteiro, muito mais perfeito de qualquer outro ser. Capacidades incríveis e extraordinárias Deus nos dotou. Mas Deus simplesmente não se limitou a essas características similares. Ele nos deu mais características similares a Ele mesmo. O versículo que nós lemos do capítulo 2, versículo 7, fala que o homem passou a ser alma vivente. O homem tem alma. O homem tem esse componente todo diferencial. Alma. O próprio Deus lhe deu esse componente. Em uma de suas cartas, o apóstolo Paulo, em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, o apóstolo Paulo, terminando essa carta, dando uma saudação final a esses irmãos, ele termina: que Deus os guardasse, que Deus os protegesse em espírito, alma e corpo. Paulo citando os três componentes que formam o homem. Eu e você somos formados por espírito, alma e corpo. Nós não somos só esse corpo, não somos só essa carcaça. Ao contrário, eu e você somos um espírito que habita dentro desse corpo. Nós não somos um corpo, nós somos um espírito. E como Deus também é
nós também fomos criados em espírito, pois Deus é espírito. Aqui no próprio livro de Gênesis, capítulo 1, descreve que o Espírito de Deus pairava. O Espírito de Deus envolve toda a terra. Deus é um ser espiritual. Ele não tem corpo, ele não tem matéria. E eu e você também temos essa parte espiritual. Nós também temos esse componente imaterial. Nós somos um espírito que habita dentro de um corpo. E Deus nos fez seres eternos. Eu e você vai durar por todo o sempre. Temos um dia, uma data para começarmos a existir. A partir do momento que nossos pais nos conceberam, ali começamos a existir. Mas nós não findamos, nós não terminamos a nossa vida. Nossa vida é por todo sempre. Vivemos por toda a eternidade. Jamais vamos deixar de existir. Por isso o homem é esse ser todo especial, um ser criado por Espírito e que vive para todo sempre. Estamos acostumados com a morte, deparamos com ela no nosso dia a dia, a todo instante, a todo momento. Se você abrir o jornal, ligar a televisão, você vai ver notícia o tempo todo: morte, morte, tantos morreram, um morreu. E você e eu vivenciamos isso em nossa vida por várias vezes. Quantos parentes, quantos amigos nós nos perdemos pela morte. Mas não é porque existe uma morte física que nós deixamos de existir. Ao contrário, a Bíblia é bem clara e bem enfática em dizer: o homem é um ser eterno. Vivemos por todo o sempre. Mas a Bíblia não para em só descrever as características do homem. Ela também descreve as características do próprio Deus. Começa apresentando um Deus soberano, um Deus que detém todo o poder, um Deus capaz de criar com sua fala tudo o que existe. Um ser extremamente inteligente, que conhece todas as coisas, capaz de formar coisas simples e coisas extraordinariamente complexas, que o homem jamais conseguiu entender como funciona, e jamais vai conseguir entender como funciona, porque só a inteligência e a capacidade de um Deus tão grande para formar e fazer tudo o que existe. Olhe ao seu redor, olhe para tudo que Deus formou. Contemple as características, o poder, a sabedoria do próprio Deus. A Bíblia fala que Deus também é um Deus que está presente em todo lugar, pois o seu Espírito preenche toda a terra. Não existe um lugar, canto, situação onde Deus não está presente. Deus está presente em todo lugar. Mas Deus também revela outras características suas. Nós podemos ver o amor de Deus ao criar, ao formar, o carinho, o cuidado que Deus teve em formar o homem. Toda a atenção de Deus. Mas nós vemos outras características de Deus também. Deus se revelando. E já no primeiro casal formado, Adão e Eva, Deus deixa bem claro uma característica sua. E essa característica a Bíblia afirma e reafirma e enfatiza de capa a capa. Porque é, sem sombra de dúvida, a principal característica de Deus. No capítulo 2, versículos 16 e 17, Deus se apresentando para o homem, né? Deus mostrando as suas características para o homem, Ele vai revelar essa característica para o homem. E Ele fala assim, no versículo 16: e o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Deus nesse momento se vira para o homem, para Adão e Eva, e fala: eu sou santo e justo. Deus está mostrando que Ele é um ser extremamente santo, ou seja, perfeito, puro. Deus não tolera o pecado. Deus não permite o pecado. Deus é um ser extremamente santo e a sua santidade não tolera, não permite conviver, ele conviver com o pecado. Ele habitar com o pecado. E a sua justiça não deixa que o teu pecado passe em branco, passe batido. Não. A sua justiça obriga ele a tomar uma posição firme contra o pecado. E por isso Deus se revela para o homem e fala: preste atenção, Adão, preste atenção, Eva. Eu sou um ser extremamente santo. Eu não tolero, eu não suporto o pecado na minha presença, convivendo e habitando comigo. Portanto, Adão, portanto, Eva, se vocês cometerem um pecado, qualquer pecado que seja, e Deus fala, essa simples desobediência
tomar do fruto que Deus havia proibido. É certo, Adão, é certo, Eva, vocês vão morrer. Nós conhecemos essa história. Sabemos muito bem o desfecho dessa história. Infelizmente, Adão e Eva tomou do fruto. E Adão e Eva pecou. Sabe, uma característica extremamente interessante e importante, fundamental na vida do homem. Deus nos fez seres livres. Eu e você temos liberdades de escolha. Escolhemos para a nossa vida o que nós queremos. Deus não interfere. Deus não se envolve. Deus não muda as nossas escolhas. A minha e a sua decisão cabe a nós. Deus quis que o homem fosse livre. Porque Deus quer o homem ao seu lado. Porque o homem quer estar ao seu lado. Deus não obriga nenhum homem a estar ao seu lado. Deus não obriga ninguém a estar junto de si. E o homem foi feito, foi criado para conviver, para habitar junto com Deus por todo sempre, por toda a eternidade. Mas essa escolha está na mão do homem. Por isso Deus avisou Adão e Eva desse pecado. E Adão e Eva tomaram a sua decisão. Adão e Eva escolheram o que eles queriam para si. Adão e Eva fizeram a sua escolha. Adão e Eva pecaram. Adão e Eva quis viver longe da face da presença de Deus. Deus foi muito claro em avisar. A partir do momento em que você pecar, é certo, você vai morrer. Adão e Eva tomaram do fruto. Foi a sua escolha, foi a sua decisão que os levaram a tomar daquele fruto. E Deus imediatamente tomou a medida, a justiça que ele havia prometido para Adão e Eva. A partir do momento que aquele casal tomou do fruto, instantaneamente, esse casal morreu. Esse casal perdeu a comunhão com Deus. E morte na Bíblia significa separação. O homem agora está separado de Deus. Por isso Adão e Eva foram expulsos do jardim. Por isso Adão e Eva foram expulsos da presença de Deus. Porque eles morreram para Deus. Tomaram do fruto e instantaneamente morreram. E sintomas do pecado, sintomas dessa morte começou a surgir na vida desse casal. E marcou por todo sempre a vida desse casal. Porque eles pecaram e instantaneamente morreram. E por esse fato, expulsos do jardim do Éden, expulsos da presença de Deus. O homem está, a partir de agora, condenado a passar a sua eternidade longe da presença, longe da face do próprio Deus, do Criador. Deus agora, diante dessa situação, se vê obrigado a condenar o homem ao inferno, para a condenação, separados eternamente da presença de Deus. Paulo, em uma de suas cartas, ele cita o seguinte versículo. Romanos capítulo 5, versículo 12. Paulo cita o seguinte. Ele começa. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Infelizmente, esse quadro não se limitou a Adão e Eva. A morte que se iniciou em Adão e Eva se espalhou para todos os homens. Infelizmente, aquele casal foi expulso da presença do próprio Deus, condenados a habitar, a viver a sua eternidade longe da face do Criador, condenados a passar a sua eternidade no inferno. E acredite, a Bíblia dá muitos e ricos detalhes sobre esse lugar chamado inferno, lago de fogo. Ele existe, ele é real. O próprio Filho de Deus testificou e contou a respeito desse lugar. Ele é real, assim como eu e você. E ele não é um lugar de brincadeira. Ele é um lugar de condenação, de punição, de tortura, de sofrimento. E o homem está condenado a passar a sua eternidade nesse lugar. Por quê? Porque todos pecaram. Eu e você
Fizemos a nossa escolha quando pecamos. Assim como Adão e Eva pecou e foi condenado à morte, assim eu e você também pecou. Estamos condenados à morte. Infelizmente, a Bíblia é muito clara em dizer que não existe homem que não tenha cometido um só pecado. Todos nós pecamos. Todos nós erramos. Quem nunca cometeu um pecado sequer? Ninguém. Todos pecaram. E todos estamos condenados a passar a nossa eternidade no inferno por causa do pecado. Lembre-se, Deus é um Deus santo, perfeito, puro, totalmente puro. Ele não tolera, Ele não suporta habitar e conviver com o pecado. Por isso eu e você estamos mortos, separados da presença do próprio Deus, separados da face do próprio Deus e condenados a passar a nossa eternidade no inferno. O meu espírito está condenado a passar a eternidade no inferno. E o seu espírito está condenado a passar a sua eternidade no inferno. Todo o sempre, sem fim, por causa do pecado. Tomamos a nossa decisão e pecamos. Estamos mortos, destituídos da face de Deus. Mas Deus nos ama. Mesmo o homem tendo pecado, mesmo o homem tendo escolhido virar as costas para Deus, Deus nos ama tanto, um amor tão incondicional, tão imensurável, que Ele mesmo assim ainda proporcionou um meio, uma forma do homem voltar para Deus. O homem está condenado à morte, e não há nada que o homem consiga fazer para mudar esse quadro, a não ser morrer. Existe uma sentença sobre mim, existe uma culpa, existe um peso de morte. E eu não consigo fazer nada para mudar esse quadro, porque é a morte que Deus está cobrando de mim. Eu só consigo pagar a morte com morte. Por isso Deus interveio nessa história. Deus entrou nesse quadro e proporcionou uma forma de mim, de você, sair desse quadro de condenação, sair desse estado de perdição. Olhe como o profeta Isaías revela essa verdade. Olhe como o profeta Isaías descreve como é possível Deus me tirar do estado de morto, de condenado, e me dar a vida novamente. Abra sua Bíblia para Isaías capítulo 53, livro do Velho Testamento, livro de Isaías, próximo ao centro da Bíblia, capítulo 53. Isaías 53. Isaías, capítulo 53, nós vamos ler dos versículos 4 até o 7. Isaías 53, versículos 4 a 7. Certamente, nós vimos agora há pouco o vídeo, partes do vídeo produzido pelo Mel Gibson. E nós vimos ali a entrega, o sacrifício do Senhor Jesus Cristo. E passa na nossa mente, é natural passar na nossa mente. Por que Cristo sofreu tanto? Qual foi o motivo, qual foi a razão do Senhor Jesus Cristo ter que ser posto, pendurado numa cruz? Ter que ser tão humilhado, ter que sofrer tanto? Qual foi o motivo que Cristo sofreu? Isaías nos revela esse motivo. Vamos ler, depois vamos entrar em um pouco mais de detalhe. Versículo 4. Certamente, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelha, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre Ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como o cordeiro foi levado ao matadouro,
E como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Sabe, é impossível eu e você mudarmos o quadro, a situação de nossas vidas. Estamos condenados a passar a nossa eternidade no inferno. Mas Deus proporcionou um substituto. Deus nos enviou um Salvador, o seu próprio Filho, Jesus, o Cristo, o Messias. Sim, o próprio Jesus é o Salvador, é o Messias, é o substituto. Existe uma pena, existe uma condenação de morte sobre todos nós. E ela só vai ser paga, só vai ser quitada, sancionada, quando houver morte. Deus então pega o que havia de único, santo, puro, perfeito, e o coloca como substituto. Isaías fala, você olha para a cruz e vê o sofrimento, e vê o castigo, e vê a dor do Senhor Jesus Cristo que está passando aí. Isaías fala, certamente, aqueles momentos foi porque Ele levou sobre si as minhas dores, as minhas enfermidades, o meu castigo estava sobre Cristo. Sim, Ele é o substituto. Naquela cruz, Ele está pagando o preço pelo meu pecado. Naquela cruz, Ele está pagando pelo meu erro, pela minha falha, pela minha transgressão. Ele está pagando o preço de morte. Ele está sendo o meu substituto. Ele está morrendo no meu lugar. Certamente, Ele levou sobre si as minhas dores. Foi o meu pecado. Foi a minha culpa que matou Cristo. Foi o meu pecado que crucificou o Senhor Jesus Cristo. Foi o meu pecado que encravou Ele naquela cruz. Foi o meu pecado que Deus descontou e descarregou toda a sua raiva, toda a sua ira em Cristo, naqueles momentos da crucificação ali. Por isso, Isaías fala, certamente, Ele tomou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades. Quando olhávamos para o Senhor Jesus Cristo naquela cruz, pensávamos que os seus pecados, que os seus atos o levaram para aquele momento ali. Foi o seu erro que o fez pagar para aqueles momentos. Isaías fala, não, foram os meus pecados. Foi a minha culpa que me encravou naquela cruz. O Senhor Jesus Cristo é o Salvador, é o substituto. Por isso a Bíblia é tão clara em falar, o próprio Jesus Cristo declara, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Só Ele pode salvar. Só Ele pode pagar o preço, pode pagar a culpa do pecado. Ninguém, nada mais pode pagar esse preço por essa culpa, a não ser Cristo. Mas lembre-se de um privilégio enorme que Deus deu para mim, Deus deu para você, liberdade. Eu e você escolhemos o que queremos para as nossas vidas. Deus está oferecendo na pessoa do Senhor Jesus Cristo salvação, redenção, a possibilidade de reatar a vida, a possibilidade de passar a eternidade nos céus junto com Ele, ao invés do lugar de condenação, de punição. Mas essa escolha é minha e essa escolha é sua. Por isso, um versículo tão claro e um dos versículos mais belos da Bíblia, João capítulo 3, versículo 16, palavras do próprio Senhor Jesus Cristo, ele fala da seguinte forma, eu vou abrir para você e vou ler, Evangelho segundo João capítulo 3, versículo 16, ele fala assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus amou o homem de forma tão incondicional, e esse amor foi tão grande, que ele deu o próprio Filho, e o único Filho, ele só tem um Filho, para ser crucificado, para ser morto, torturado, posto numa cruz, para que fosse possível eu e você reatarmos a comunhão com Ele e gozarmos de vida novamente. Deus fez isso, Deus executou em Cristo essa sentença, mas a escolha é minha. O versículo fala, para que todo que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. A escolha está em minhas mãos, está em suas mãos. Passar ou não a eternidade no inferno. Cabe a mim, cabe a você escolher. Basta crer. A escolha é feita crendo. Palavras do próprio Senhor Jesus Cristo, nesse mesmo contexto,
ele fala assim, respondendo a essa pergunta, né? Ele fala, a questão funciona assim, entre Deus e o homem, o julgamento funciona assim. Versículo 18, quem nele crê, não é julgado. O que não crê, já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Você toma a sua decisão, você toma a sua escolha, crendo ou não em Cristo. O Senhor Cristo fala, se você crê, você não é julgado. Mas se você não crê, você já está julgado. Você já está condenado. A questão é, Deus está oferecendo para você uma salvação. Deus está oferecendo para você vida e vida eterna em Cristo Jesus. Mas cabe a você, crer ou não. A escolha é sua. A escolha é minha. Deus já providenciou tudo que era possível para o homem ser salvo. Deus já realizou todo o sacrifício. E não pense que Deus está brincando com essa verdade. Você pensa que para Deus foi fácil olhar para o filho dele encravado numa cruz, sofrendo, sendo torturado, sendo humilhado, gritando por socorro, gritando por ajuda naquela cruz. Você acha que foi fácil para Deus manter os braços cruzados e continuar descarregando a sua ira, a sua raiva no seu único filho? E a Bíblia revela, o filho que deu e que dá todo o prazer para Cristo. Não foi fácil. Em nenhum momento foi fácil para Deus. Quando Deus olha para o filho dele, ainda ressurreto, ele ainda vê no filho dele as marcas da cruz. Você acha que isso não corta o coração de Deus? Olhar para o filho dele e ver que a eternidade toda vai ser marcada pelas dores e pelo sofrimento, pelas cicatrizes do filho dele? Não. A decisão de Deus não foi fácil. Os momentos do Senhor Jesus Cristo também não foi fácil. Deus não está brincando com essa realidade. Pense nessa questão. Quanto vale a sua alma? Quando você olha no espelho, você vê uma carcaça, você vê um corpo. Mas você não é só isso. Você é muito mais do que isso. Você é um espírito que vive por toda a eternidade. A pergunta é, em qual destino vai passar o seu espírito? Em qual destino você vai se encontrar quando você encarar a morte e passar por outro lado? Passar por todo o sempre? Céu ou inferno? A escolha é sua. A escolha é minha. Eu tomei essa escolha há 11 anos atrás. Eu criei em Cristo como meu Salvador. Não dependeu e não depende de nada do que eu faço. Apenas crer em Cristo como Salvador. Pense nessa questão. Pense na realidade que Deus está apresentando para você. Se você ainda ficou com alguma dúvida, se não foi possível você sanar todas as suas dúvidas, não fique com elas. Não saia com elas. Nós estamos dispostos a estudar a Bíblia com você, a vasculhar e a andar a Bíblia de capa a capa e apresentar essas verdades de forma muito mais clara e mais calma, para que você tenha condições de entender isso. Ali atrás tem um papelzinho, se você tiver um interesse, se você quiser fazer um estudo bíblico, preencha o papel com o seu nome e telefone. Nós entramos em contato com você. Nós marcamos um dia, agendamos um dia para batermos um papo, para conversarmos sobre essa realidade. Mas saiba, a escolha está em suas mãos. Você toma a decisão. Você escolhe qual destino você quer se encontrar. Que Deus possa nos abençoar. Em nome de Jesus. Holy God.
I know that there are people watching this video and in this room who are not trusting Jesus Christ, and therefore can only expect condemnation. And so I'm just going to plead with you. Lay down that rebellion. Lay it down. And simply embrace the gospel that Jesus Christ, the Son of God, the righteous one, died for your sins. He was raised on the third day, triumphant over all his enemies. He reigns until he puts all of his enemies under his feet. Forgiveness of sins and a right standing with God comes freely through him alone, by faith alone.